Você que está na internet nos assistindo, Jesus continua sendo a resposta para quem precisa viver uma cura e para quem precisa viver um milagre. E Jesus está aqui presente. Um pai dominado pelo medo, mas foi movido por uma esperança. Esse pai sabia o que era o significado de medo. O seu filho não estava simplesmente enfermo. O seu filho estava na beira da morte. Em outras palavras, o seu filho estava morrendo. Ele estava vendo o filho dele morrer. E quão desesperoso é você ver um filho passando por uma situação e você não pode fazer nada. Esse pai sentiu medo. Esse pai ficou aflito. E eu sei o que é isso. Eu vi a minha filha fazendo sessões de quimioterapia quando estava com câncer. Eu vi o cabelo dela cair. Eu vi ela pegando os cachos de cabelo quando ela tomava banho. E ela falava assim: olha aqui, pai. Mas eu falava para ela: filha, tenha fé. Existe um Deus que sente a nossa dor. Existe um Deus que não está alheio. Existe um Deus que está se movimentando ao nosso favor. Vamos para cima. Em cada sessão de quimioterapia, eu pegava o óleo e naqueles remédios eu falava: Senhor, que esses remédios sejam potencializados com o poder do céu. O que o Senhor precisa modificar nesse remédio, que seja modificado. E nós passamos 6 meses. Eu sei o que esse pai sentiu. Porque a enfermidade, ela entra. Ela não escolhe idade. A enfermidade não escolhe posição social ou fé madura. Ela entra, ela desestrutura, ela tenta roubar a esperança. Mas observe uma coisa nessa palavra: a dor levou aquele homem até Jesus. Às vezes aquilo que parecia destruição é o caminho que Deus vai usar para alinhar você ao seu milagre. Quando os recursos se acabam, quando a medicina não resolve, quando os contatos não ajudam, então você tem 2 opções: ou se entrega ao desespero, ou como aquele homem, você corre até Jesus. E foi isso que ele fez, porque ele ouviu uma notícia que gerou fé. Evangelho é boas novas, Evangelho é boa notícia, por isso que nós testemunhamos aqui. A Bíblia diz: dirigiu-se Jesus de novo da Galileia, de novo a Galileia, onde fizera a água em vinho. Foi o local onde Jesus fez o primeiro milagre. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava vindo de volta para a Galileia, e uma nova notícia começou a ser contada. Deus começou a usar as pessoas para anunciar o que iria acontecer. E as pessoas começaram: ei, sabe aquele Jesus? Aquela história daquele Galileu, que num casamento lá do Marcelo com a Ruth, transformou a água em vinho. Esse Jesus está vindo de volta para a cidade. E essa notícia começou a espalhar. E as pessoas começaram a anunciar que Jesus estava de volta. Uma boa notícia para você: Jesus está de volta, Jesus está presente, Jesus está nesse ambiente. Comece a alegrar o seu coração. Aquele pai ouviu essa notícia, porque a palavra diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia. Como eu disse, não era qualquer Jesus, mas era o Jesus que transformou a água em vinho. O Jesus que tem um histórico de milagres. O Jesus que tem um histórico de várias curas. O Jesus que tem histórico de que ressuscitou pessoas. O Jesus que tem histórico de que abriu os olhos dos cegos de nascença. O Jesus que tem um histórico de fez paralíticos levantarem, coxos andarem.
Esse Jesus está presente nesse lugar. Porque milagre passado gera fé no presente. O milagre que aconteceu com a Karine, seu esposo, está bem ali no colo dela. E é suficiente para gerar a fé que você precisa. Porque Jesus está passando aqui outra vez. Ele esteve aqui antes. Ele esteve aqui terça-feira passada. E Ele está aqui nesse exato momento. Terça-feira passada, no momento de oração que nós oramos, a minha irmã está ali. Minha irmã está ali sentada ali, ó. Faz assim. Minha irmã. Ela veio para o culto com a panturrilha doendo. Ela não estava conseguindo caminhar. Ela não estava conseguindo movimentar. Quase que não veio para o culto. E no momento que a equipe estava aqui orando pelas pessoas, como fez há pouco, ela começou a sentir a panturrilha dela formigar. E no final da oração, a dor na panturrilha dela desapareceu por completo. Porque Jesus esteve presente semana passada. Jesus está presente aqui. E o mesmo poder que operou na semana passada é o mesmo poder que está operando agora. Nesse exato momento, pessoas estão sendo tocadas. Nesse exato momento, aquela pessoa que você estava representando estava sendo tocada. Então, ele ouviu essa notícia e ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ele. Tendo ouvido dizer que Jesus viera, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho. O oficial, o tecladista podia continuar, tá bom. O oficial não negou a gravidade da doença. Como eu falei, o filho dele estava morrendo. O oficial não mascarou a dor que ele estava sentindo. Mas ele foi direto à fonte da cura. A cura começa quando paramos de correr para vários lugares e vamos direto na fonte. Tem pessoas desesperadas que ficam atirando por todo lado. Só existe uma pessoa que pode realizar o milagre que você está procurando, e é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não precisa de remédios, porque quando a enfermidade entrou em remissão, a Karine não estava nem tomando remédio. O médico falou, tome o remédio, porque ele vai ajudar você. Mas ela nem o remédio tomou, porque a cura veio dos céus. Eu quero profetizar, o dom da cura está sendo derramado sobre a sua vida. Pare de ficar procurando em vários lugares. Vá direto à fonte como ele foi. A cura começa quando nós paramos de correr para todos os lados e decidimos ir até Jesus. Eu casei e nós tínhamos plano de ter filhos depois de 4 anos de casado. E 5 anos de casado nós decidimos ter filho. Chegou um momento de que era a hora de nós termos filho. E nós tentamos engravidar e não conseguimos. Minha esposa, a pastora, foi fazer um exame e percebeu que ela não ovulava. Estava tudo ok comigo, mas ela não conseguia a ovulação necessária para engravidar. E nós começamos a fazer tratamento, ela começou a fazer tratamento. E depois de alguns meses fazendo tratamento, ela engravidou. Mas com 2 meses, quando nós fomos fazer o teste para ouvir o coração, não tinha coração. Houve um aborto. E nós estávamos no retiro espiritual. E ela falou, Senhor, eu tentei tudo que é jeito. E quando eu consegui, eu perdi meu filho ou minha filha. Quantos aí que tem bebê e fica jogando no lixo, largando nas portas, soltou a serva na tua casa? E Deus virou para ela e falou assim, filha, ela estava na frente de um lago. E ela falou, filha, você está vendo esse lago? E tinha muitos animais, tinha ali um pavão, tinha patos, tinha vários animais. Ela falou, está vendo aquele, Deus falou com ela, está vendo aquele pavão com aquela cauda linda, aberta?
Eu não precisei de ajuda de ninguém para fazer ele. Você está vendo aqueles patos andando por cima da água? Não precisei de ninguém para fazer eles. Tudo que você está vendo aqui, essa paisagem bela, não precisei de ninguém. Mas você colocou a sua esperança maior na medicina. Quando você descobriu que não ovulava, você já foi direto para os médicos. Você não me consultou. E ela baixou a cabeça, chorou e falou: Senhor, me perdoa. Eu não vou fazer mais tratamento, eu vou deixar o Senhor agir. Porque eu sei que eu vou engravidar. E nós estávamos no acampamento, os homens estavam num local, as mulheres em outro. Nós chegamos, ela contou a experiência. Nós colocamos diante do Senhor. Depois de alguns meses nós descobrimos que ela estava grávida da Letícia, minha primogênita, que está bem aqui. E quando nós fizemos as contas, a Letícia foi concebida no dia que nós chegamos daquele retiro espiritual. Pare de ficar procurando várias alternativas. Pare de procurar em vários lugares. A cura está em um caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Concentre em Jesus e na palavra e viva o seu milagre. Hoje, este culto é um convite, claro. Traga a sua enfermidade, traga o seu problema até Jesus. Quarto, crer porque viu ou crer porque confiou. Então Jesus confronta aquele homem e diz: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum crereis? Jesus não estava sendo duro com aquele homem. Ele estava revelando o nível de fé que aquele homem carregava. Você precisa entender que fé baseada apenas em sinais é frágil. Esse tipo de fé depende de prova. Se eu não tocar ali nas feridas na mão, eu não vou crer. Ou seja, eu só acredito vendo. É Tomé. Ou uma fé que precisa sentir. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo a dor passando. Quando a dor começar a diminuir, aí eu vou acreditar que Deus está agindo. Jesus estava expondo aquele nível de fé daquele homem, porque a fé verdadeira está ancorada em quem Deus é, não no que Deus faz. A fé verdadeira é quando você não sente, não está vendo nada acontecendo, e você fala: Senhor, eu continuo acreditando, porque eu sei que cedo ou mais tarde, meu milagre vai acontecer, cedo ou mais tarde o céu vai se mover, cedo ou mais tarde aquela dívida vai ser paga, cedo ou mais tarde eu agir do Senhor. Não aconteceu agora, mas amanhã vai acontecer, e se não acontecer amanhã, depois da manhã vai acontecer. Mas uma coisa eu quero deixar claro no mundo espiritual: cedo ou mais tarde, o meu milagre vai acontecer, porque a minha fé não está baseada no que eu vejo, a minha fé está baseada no Deus que eu sirvo, um Deus que tem todo poder, toda autoridade, basta uma palavra dele e tudo vai acontecer. Porque quando colocamos a nossa fé só em milagres, ficamos dependentes de provas. Jesus desafia ele, mas mesmo assim ele faz um pedido: Jesus, desce até lá, meu filho está morrendo. Ele falou: o Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus chegou, confrontou a fé dele, Jesus quis levar ele a um nível de fé maior, mas ele não se desprendeu do que ele estava vendo, ele não se desprendeu daquilo que ele estava sentindo, e ele pede para Jesus descer, porque ele queria a presença física de Jesus. Ele necessitava ver Jesus colocando a mão sobre o filho dele, para ele acreditar. Ele queria ver um toque de Jesus, porque senão ele na concepção dele, nada iria acontecer.
Mas Jesus continua insistindo, porque Ele quer nos elevar a um nível maior de fé, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele quer te levar você a um nível de graça, como Ele ensinou a Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando Paulo confronta e pede para Jesus tirar o espinho da carne, ele diz: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, Paulo fala, me alegrarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu sou dependente. Quando eu estou fraco, é quando eu me entrego. E o versículo 10 diz: por isso me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é quando eu sou forte. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, abrimos espaço para o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Se dobre diante da presença de Deus, reconheça que sem Ele você não possui, não tem nada. Tudo é Ele, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. E aí então vem o rompimento. Ele crer na palavra. Depois dele falar, insistir, Jesus libera uma sentença poderosa para ele. E diz assim: vai, teu filho vive. Aqui está o ponto central da mensagem. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Creu na palavra e partiu. Algo aconteceu. Acho que aquela palavra entrou no ouvido dele e falou: peraí, o que eu estou fazendo? E ele decide crer e acreditar e partir, sem nada ainda ter acontecido. Ele não viu o filho curado e partiu. Ele não recebeu o sinal inédito do céu. Jesus está falando: ei, está vendo aquela nuvem lá, do tamanho da mão do homem? É o sinal de que seu filho foi curado. Ei, você está vendo aquele risco lá no céu? Jesus não mostrou nenhum sinal imediato para ele, para que ele acreditasse e descesse para a casa dele, que gerasse uma convicção. Ele apenas creu e partiu. Ele saiu do primeiro nível de fé e foi para o segundo nível. Ele saiu do nível de rogar e pedir um sinal, para o nível crer e partiu. Não é a fé que precisa ver, é a fé que obedece à palavra de Deus. E essa fé que você precisa, essa compreensão que você precisa ter. O milagre daquele homem não começou quando os servos chegaram até ele, não. O milagre começou no momento que Jesus falou: vai, o teu filho vive. A cura não aconteceu quando ele viu. A cura aconteceu quando ele creu na palavra. Cada palavra que é liberada neste altar, cada palavra que é dita no profético, cada palavra liberada no momento de oferta, você tem que crer e partir e aceitar e tomar posse. É uma palavra liberada, dizer: opa, essa é minha. Uma mulher que já testemunhou aqui a respeito da cura, da doença de Chagas, do transplante do coração. Quando ela ouviu a palavra de conhecimento, ela falou: essa palavra é para mim, eu tomo posse dessa palavra. E foi curada, saiu da fila do transplante do coração. Entenda algo, não existe tempo, não existe distância que impeça Jesus de operar um milagre na vida dele. Quando Jesus liberou a palavra: vai, teu filho vive, Jesus estava na Galileia, o filho dele estava lá em Cafarnaum.
E Jesus liberou a palavra em Galiléia. E em Cafarnaum obedeceu a palavra de Jesus. No momento da oração que nós estávamos aqui, eu quero profetizar, alguém que estava aqui, você que está com a cabeça baixa, você apresentou o celular diante do Senhor. Você mesmo, você estava apresentando algo diante do Senhor. A palavra foi liberada e o que você estava apresentando diante de Deus, aquele celular, não sei se era a foto, não sei se era um diagnóstico, o que você apresentou, eu quero profetizar que você receba o seu milagre, você receba a cura e você viva o seu milagre para testemunhar aqui, em nome de Jesus. Porque a palavra é liberada na Galileia e ela acontece lá em Cafarnaum. Talvez hoje você esteja exatamente como aquele homem, aquele pai. Você ainda não viu mudança. Pastor, não mudou nada. Teve um testemunho de uma mulher que ela tem um salão de beleza. E de tanto ela mexer com escova, fazendo escova, ela teve tendinite. E agravou tanto que ela já não conseguia fazer um movimento. E teve um mover do Senhor no culto Souza, e ela veio aqui na frente, recebeu a oração. Mas algo falou no coração dela de que ela estava curada. Ela ouviu assim, você está curada. Mas a dor ainda persistia. E ela tentou fazer um movimento. E a dor do mesmo jeito. Mas falou, você está curada. E ela foi para casa falando, eu estou curada. E no outro dia ela estava no salão e a dor continuou. E no outro dia, a dor continuou, e passaram alguns dias e a dor continuou. Mas depois a dor começou a desaparecer aos poucos, depois ela nem percebeu, e alguns dias depois, ela fazendo a escova, e ela falou, ué, cadê a dor? A dor desapareceu e nunca mais voltou. Então talvez você, pastor, nada mudou. Mas como homem de Deus eu quero dizer, vai mudar, espere um tempo, vai acontecer. Mas pastor, o diagnóstico ainda existe do médico? Sim. Mas de repente, tudo muda. No estralar de dedo, Deus opera. Num piscar de olhos, o milagre vai acontecer. Mesmo que a dor ainda esteja permanecendo, porque ele vai tentar intimidar você. Como assim? Você foi curado, mas a dor ainda está aí? Mas como é dito nesse altar aqui, se Deus falou, eu acredito, vai acontecer, cedo ou mais tarde, vai acontecer, porque uma palavra foi liberada. E o que você precisa somente de uma palavra liberada. O que você precisa somente de uma palavra dita por Jesus, como foi semana passada. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. O que vai determinar o seu milagre não é o que você vê, é o quanto você confia na palavra que você recebeu hoje. O que vai determinar o seu milagre é o quanto você confia na oração que você recebeu hoje. O que vai determinar o seu milagre é o quanto você confia que a unção que foi derramada sobre a sua vida, que você foi ungido, que o milagre vai acontecer na sua vida. Essa confiança vai fazer com que céus e terra se movam. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aqui, assim como aquele oficial, ele creu, ele partiu, e a confirmação veio no caminho, sendo relatada pelos seus servos. Você vai crer hoje, você vai partir para a sua casa hoje, e no meio do caminho, durante a semana, durante esse mês, ou talvez até amanhã, você vai receber a confirmação
daquilo que você tem semana após semana apresentado aqui diante do Senhor. Volte confiando na palavra. Acredite na palavra. E a palavra diz: creu ele e também toda a sua casa. O milagre que você vai receber hoje não diz respeito somente a você, mas eu quero profetizar: o milagre que Deus tem para você vai se estender para toda a sua casa. Por um momento, feche seus olhos. Em um momento de adoração, comece a adorar o Senhor. Deus está aqui presente neste lugar. Deus está nesse ambiente. Existe um toque curador. Existe um toque restaurador. Existe um toque transformador. Existe uma boa notícia. Jesus está de volta. Diga assim: Jesus está de volta. Jesus está de volta nesse ambiente. E há 3 semanas atrás eu falei: Jesus não anda em círculo. Jesus caminha com propósito. Jesus está de volta essa noite porque Ele tem um propósito de trazer a cura, de manifestar um milagre na sua vida. Ouve-se júbilos de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve um brado de justiça. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor na sua vida chegou essa noite. Ah, se eu tivesse aí no seu lugar e eu tivesse escutado alguém dizendo aqui: o dia do Senhor chegou na minha vida, eu tinha dado um glória a Deus bem alto. Eu tinha tomado posse. Ora vem. Ora vem, Senhor. Jesus, venha nesse ambiente. Jesus, venha nessa atmosfera. Nós estamos ansiosos pela Tua presença. Nós queremos clamar e cantar que ansioso nós esperamos a Tua volta. O Senhor saiu da Judeia e foi para Galileia, porque naquele local onde o Senhor transformou água em vinho, o Senhor queria operar um segundo milagre. Este é o momento, Jesus, do segundo milagre na vida dessas pessoas. Enquanto elas te adoram, que os milagres aconteçam. Enquanto elas te adoram, que a cura se manifeste. Enquanto elas te adoram, Pai, Senhor, elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo.